eu vou continuar aqui com Bufuzzi, uma excelente apresentação e você apresenta boa estratégia mesmo. Obrigada, pessoal, mas ainda nunca está na fim, não. Calma, que os banhos caminham. Você faz uma excelente apresentação, parabéns. Obrigada, Heitor. Vamos continuar entrando aí, vou continuando a apresentação de novo. Fala especificamente que ali foram estratégias utilizadas para a cidade esponja. Então, essas estratégias foram utilizadas na cidade esponja, mas muitas dessas estratégias podem ser, sim, utilizadas na cidade da praia. E é isso que eu vou falar daqui a pouco. Então, vou partir agora, vou desativar os comentários para continuar a apresentação e depois eu abro de novo para a gente discutir algumas coisas. Deixa eu desativar aqui. Aí, continuando, pessoal. Continuando... Então, as cidades esponjas, aqui são algumas imagens dessas infraestruturas que foram utilizadas, essa infraestrutura verde. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada para entender melhor esses conceitos, essas infraestruturas, como é que funcionam. Tem vídeo no YouTube que mostra. São infraestruturas fáceis e muito econômicas de se fazer, porque a gente usa a vegetação como principal de tudo. Então não é uma coisa difícil de se fazer. Eu acredito que isso pode ser sim aplicado na cidade da praia. Então a gente tem aqui o Parque Linear, uma foto para vocês entenderem como é que é, o Jardim de Chuva, as pessoas aí construindo, colocando as plantas por cima. O Jardim de Chuva, ele ajuda a água a infiltrar no solo, mas também ele faz a limpeza da água. As vegetações, quando vão sugando aquela água, vão tirando todas as impurezas da água, e quando a água vai sair do Jardim de Chuva para ir para a rua, porque o Jardim de Chuva ele ajuda tanto nessa questão, como eu já falei, de infiltrar no solo, mas ela também diminui, o Jardim de Chuva diminui a quantidade de água que vai ser liberada depois. Então, isso vai ajudando a diminuir a água superficial que escoa e vai ajudar para que não haja inundação. Aí a gente tem as fachadas verdes, também é uma estratégia que pode ser aplicada na cidade da praia, a horta urbana que já está sendo aplicada. Aí chegando agora na cidade na praia. Pessoal, eu trouxe muitos pontos, são textos, porque é coisa de pesquisa, eu não consegui colocar foto em tudo, e para vocês verem, eu já extrapolei o meu tempo, porque eu estava planejando fazer essa apresentação em menos tempo, eu estou extrapolando, então eu deixo para vocês pesquisarem imagem, porque senão realmente a apresentação ia ficar muito longa, e já está longa. Então, algumas soluções que podem ser utilizadas na cidade da praia. A gente tem a horta urbana, que já está sendo utilizada, fachadas e muros verdes. Eu acredito que essa solução seja interessante para a cidade da praia, porque, como eu falei, a vegetação ajuda a diminuir a quantidade de água que escoa pela superfície. A gente tem os pavimentos drenantes, que são pavimentos, como eu falei, que ajudam a infiltrar a água no solo. Elas não impermeabilizam. Inclusive, tem um concreto poroso, que é possível você fazer uma pavimentação e ao mesmo tempo, essa pavimentação que você está fazendo ajude a infiltrar água no solo. A gente tem os parques lineares, a gente tem jardim de chuva, como eu já falei, reservatórios de retenção e detenção, pode ser utilizado na cidade da praia, reflorestamento ao longo da bacia. Esse reflorestamento é como se fosse, a gente tem a linha de água da ribeira, que ela drena naturalmente, então a gente faz uma vegetação ao longo dessa ribeira. Então isso ajuda muito, muito mesmo, a diminuir a quantidade de água que escoa superficialmente. Aí a gente tem também, peraí pessoal, a gente tem o que mais? A gente tem, que não tá aparecendo direito, a gente tem passeios e pátios drenantes, eu já falei, sarjetas drenantes, vou passar para o próximo, sarjetas drenantes e de reservação. Sarjeta, por exemplo, quando a gente tem a via, a estrada, tem uma parte que fica no canto da estrada, ou seja, nos dois limites da via, que é uma parte onde a água normalmente ela corre, né? É isso que se chama sarjeta. Então, essas sarjetas, elas têm que ser drenantes, ou seja, tem que ajudar realmente a fazer com que a água chegue no seu destino final. E também elas podem servir para reservar um pouco da água. Eu vou mostrar numa imagem seguinte. Dá para fazer no subsolo, dá para fazer debaixo da estrada, vou falar assim para ser mais clara, debaixo da estrada dá para você fazer um recorte no solo, e quando essa água vem para passar nessa sarjeta, ela começa a entrar, então dá para reservar essa água. Também a gente tem os reservatórios. Essa parte de reservatório doméstico empresarial tem a ver mais com
o edifício, né? Então, a gente, nos nossos edifícios, nas nossas casas, nas nossas empresas, a gente pode também fazer um reservatório de captação de água pluvial. Assim, eu sei que nem todo mundo tem essa condição de fazer esse reservatório, mas, cara, quem puder investir nesse reservatório de captação de água pluvial é muito bom. Para quem for fazer a sua casa futuramente, é muito bom, porque para além de você ajudar a diminuir a quantidade de água que escoa superficialmente, você também está ajudando você mesmo a economizar água, porque essa água da chuva que você capta, você pode utilizar, como eu falei, para regar as plantas, para lavar o carro, lavar piso, e acaba ajudando tanto a cidade como um todo, mas também a você mesmo, a fazer menor consumo de água que a gente recebe, né? Aí a manutenção da cobertura vegetal, isso também pode ser feita, ou seja, tentar manter todas as vegetações que a gente tem na cidade. Eu sei que há casos que as pessoas precisam construir, tem que arrancar a vegetação, mas, cara, se você puder deixar aquela vegetação, já é ótimo, porque ajuda bastante na questão da diminuição do escoamento da água superficial, que vai acabar ajudando a diminuir as inundações. Outra coisa, mais na parte mais da arquitetura, a adaptação do projeto à topografia. A topografia, pessoal, é o terreno. Então, quando a gente faz um projeto de arquitetura que ela tá seguindo o caimento do terreno, por exemplo, o terreno cai assim. Então, se a gente faz uma edificação que respeita o terreno e não faz muita alteração no terreno, a gente também está ajudando a contribuir para não ter muita quantidade de água escoando superficialmente e, consequentemente, evitar esse processo de inundação. Então, fazer mudança no terreno, por favor, que seja o mínimo possível, porque todos aqueles entulhos, todas aquelas terras que são retiradas quando você faz a movimentação de terra, se ela não tiver um descarte correto, ela vai obstruir os canais de drenagem. Então, é muito importante pensar sobre isso quando a gente for construir. Portanto, os solos das escavações e da terraplanagem, elas devem ter um descarte correto, como eu falei. Deixa eu ligar meu celular, porque que vai desligar, peraí. Antes que desligue aqui, peraí. Pronto, agora deu. Vou ter que segurar assim. Aí, se você fizer uma movimentação de terra, é importante que você saiba onde que você vai colocar essa terra, porque jogar essa terra simplesmente assim, ribeira abaixo, tipo, jogar ela, vai contribuir para que haja inundação, porque vão obstruir o canal de drenagem. Então, é sempre bom ver com a Câmara Municipal como fazer o descarte correto desse solo. Então, são pequenas estratégias, mas que, quando utilizadas, o efeito dela é macro. Então, ajuda a cidade como um todo. Se cada pessoa, se cada instituição, se o pessoal, as autoridades fizerem as coisas de forma correta, vai realmente ajudar que não haja inundação. Então, esses cortes que são feitos no terreno, eles devem ser pintados de cal, de pintura de calda de cal. Por que disso? Porque, por exemplo, a gente faz uma alteração no terreno, para construir, aí fica um talude. O talude é quando o terreno ele fica muito inclinado, porque a gente fez uma alteração, aí acaba ficando inclinado. É como se fosse um cutelo, vamos dizer assim, na nossa expressão de crioulo. Então, é muito importante, mas quando a gente faz uma construção, gente, dentro da construção, da arquitetura. Então, é muito importante que esses terrenos eles sejam cobertos de cal, porque o cal ajuda a prevenir a erosão do solo. Então, evitando a erosão do solo, a gente já ajuda bastante, porque quando há erosão do solo, o desgaste do solo, esse solo vai correr junto com as cheias, vai obstruir os canais de drenagem, então é muito bom que isso seja levado em consideração. Aí, deixa eu passar para o próximo. Aí são algumas imagens para ilustrar algumas dessas estratégias, dessas soluções. A gente tem a trincheira de infiltração, é a primeira imagem que eu estou mostrando. Então, a gente tem a rua, a via, e depois a gente tem aquela trincheira, né? Que ela é constituída por um material granular, ou seja, um material que é brita, cascalho. Então, são esses tipos de material granular. Ajuda a fazer com que a água da chuva infiltre melhor no solo e diminui a quantidade de água superficial
que escoa superficial. A gente tem o piso drenante, por exemplo, a segunda imagem. Essa segunda imagem é uma imagem do concregrama, que ela pode ser utilizada, por exemplo, no estacionamento, por exemplo, em vez de você permeabilizar com concreto, né, que a água não consegue penetrar no solo, você pode utilizar esse tipo de piso. Isso é muito viável lá na cidade da praia, pode ser utilizado. E realmente, pessoal, essas coisas que eu trouxe são estratégias, são soluções muito baratas que podem ser realmente usadas na nossa cidade. A outra também embaixo é um exemplo de trincheira, mais ou menos, também. Aí a gente tem um outro caso também, que pode ser uma valeta de infiltração, né, também, que é só realmente dar uma declividade no terreno e fazer com que as duas partes do terreno se inclinem e a água possa correr, como se fosse também uma sarjeta, mais ou menos, mas só que ela não é impermeabilizada, o solo, a água já infiltra diretamente no solo. E uma coisa que eu queria falar, eu sei que muita gente condena as construções nas encostas, que, assim, em alguma parte, em algumas partes, as construções nas encostas ajudam, dependendo da encosta, dependendo da declividade do terreno, dessa encosta, pode ser sim que altere realmente a drenagem do terreno. Mas assim, a imagem que está embaixo é para vocês verem que dá para construir, fazer uma arquitetura legal num terreno inclinado, numa encosta, sem você alterar e prejudicar a drenagem pluvial. Então ela pode ser feita, o que resta realmente é pesquisar, é buscar por soluções e realmente aplicar. Mas tem áreas nas encostas que correm um risco, né, por causa da geologia do solo. O solo pode ser muito frágil, então realmente às vezes não são aconselháveis. Por isso que eu falei, todas essas soluções são viáveis, são muito viáveis, mas a gente também tem que ver a questão do solo, tem que ver várias questões para realmente usar as estratégias, né? E aí, por fim, eu queria fazer algumas considerações finais, que a apresentação já acabou. Eu pensei que eu ia demorar menos tempo, mas realmente eu falei demais. Mas eu espero que seja útil essa apresentação para abrir um pouquinho a mente, para ver que realmente tudo tem solução, pessoal. É só realmente colocar a mão na massa. Então, como consideração final, eu vou ler aqui. A ausência... colocar assim. Nossa, tô morrendo de calor. A ausência de planejamento e gestão de recursos hídricos nas bacias hidrográficas pode aumentar os prejuízos relativos a cada evento chuvoso. A importância do urbanismo fica evidente, assim como o papel das autoridades em relação à execução dos planos diretores. A sua materialização, porque como eu falei, não é só falar e não colocar em prática, mas a sua materialização e a sua fiscalização, porque também a gente tem que fazer as coisas e fiscalizar para ver se está realmente conforme a gente fez. E também outra coisa... tudo isso ressalta também o nosso dever como cidadão para com a nossa cidade. Então, é muito importante nesse momento que todos nós dentro da cidade, tanto as autoridades como a gente em si, porque tem coisas que estão nas nossas mãos que a gente pode fazer também pela nossa cidade, como eu falei, tentar aproveitar a água da chuva quando cai no nosso telhado, tentar plantar uma árvore, tentar não jogar o lixo no chão. Então, são coisas que estão dentro do nosso poder de fazer. Então, tudo isso depende só da gente, pessoal. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. E a última frase que eu tenho para falar para vocês em crioulo, no juntamon pa cuida de nossa cidade. E é isso, pessoal. Tchanga ativa comentário de novo. É isso, pessoal, que foi a apresentação, que estão coisas bem básicos, da espera, mas nós gosta, nós dá últimos comentários, pessoas que ficam ali comigo fim, nós dão os comentários, coisa que nós acham da apresentação, se foi útil, se não foi útil, se nós gosta. O pessoal que ficou comigo aqui até o final, a apresentação terminou. Eu extrapolei um pouquinho o tempo, porque eu pensei que eu ia ser mais rápida, mas realmente foi um conteúdo muito longo e muito importante de trazer por causa desse evento de inundação que teve na cidade da Praia agora, em setembro. E é isso, galera. Vão comentando aí, só para eu ver os últimos comentários de vocês, que eu já vou fechar a live.
Já fiz mais de 1 hora e pouco. O que vocês acharam aí, o pessoal que ficou comigo até o final? O que vocês acharam? Gostaram? E olha, pessoal, assim, eu não sou especialista na área. Eu terminei a minha graduação, como eu falei, em 2019. Então, como o meu TCC foi relacionado um pouquinho a essa questão também de drenagem pluvial, é por isso que eu estou trazendo um pouquinho dessa pesquisa para vocês, das soluções que podem ser utilizadas nas cidades, porque são muitas soluções. O que resta realmente é a gente saber usar e colocar a mão na massa. Saber qual é a situação que a gente pode utilizar, fazer o diagnóstico, como eu falei, porque tem que ser feito o diagnóstico da área que a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção, tem que ser feito um diagnóstico para que realmente as soluções que a gente for usar sejam satisfatórias para todos, para a nossa cidade como um todo, para a população como um todo. E é isso, galera. Obrigada aí para quem ficou comigo. Oi, Kaique, eu já tô terminando aqui. Quem quiser, eu vou deixar aquela tese também que eu falei, dessa autora, que eu usei alguns conceitos da tese dela. A tese dela fala justamente desse desafio do ordenamento do território em relação à questão das inundações. Mas eu já abrangi um pouquinho mais, porque também não é só... Claro que tem a ver com a nossa urbanização, reurbanização, mas também muita coisa pode ser feita a gente como cidadão também. E é isso, galera. Obrigada por terem ficado comigo. Até a próxima. Beijos.